Oh, glória. Ô, Cabo, fica aí comigo também. Eu gosto de você demais, rapaz. Não precisa fazer nada não, fica aqui. Uma unção diferente vai tocar a sua vida nesse lugar hoje. Você vai profetizar tocando esses trem aí. Haverão momentos que a banda vai ter que ser sensível. Escute um pouquinho, vocês estão saindo, volte aqui. E os demais da área da música, haverão momentos, e eu quero que vocês respeitem aqueles que tocam esse instrumento. Sabe por quê? Porque não é menos importante, não é mais importante, é tão importante quanto. E haverá um momento que vocês terão que cessar, para que você possa profetizar, tocando no Espírito, liberando palavras sobre esta igreja, cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito. Sabedoria, inspiração, palavras proféticas fluindo. Oh, Ramande que lamachai. Receba de Deus uma unção nova para um tempo novo na sua vida. Você vai fluir na autoridade do Espírito. Chegou o tempo de honra na sua vida, rapaz. Oh, aleluia, receba em nome de Jesus. Oh, aleluia, obrigado, agora pode ir. Que doideira é essa, pastor? Sei lá que doideira é essa, só sei que é de Deus. Não quero entender muito aquilo que é inexplicável. Quando a gente tenta explicar o inexplicável, a gente se torna tolo. O inexplicável você vive, desfruta. Sabe, queridos, eu não sei quanto a você, mas se Jesus não me levar em vida, se eu partir antes da volta de Jesus, eu quero deixar saudade. Eu quero deixar um legado. Pastor está doente? Estou nada, estou curadíssimo. Andando em saúde divina. Eu só estou querendo dizer para você que eu quero fazer a diferença nesta geração. E se eu fosse você, pensaria da mesma forma? Deus te chamou para fazer a diferença, para sair do senso comum e para se tornar uma inspiração. Isso quer dizer que você nunca vai falhar? Não, isso quer dizer que o seu coração vai estar inteiro nas mãos do Senhor, e ainda que você falhe, o Senhor te levanta de novo. Deixa eu dizer algo para vocês, e eu falo isso com humildade no meu coração, porque essa igreja não é minha, o pastor Silvio não tem igreja, eu sou a igreja com vocês. Mas esta igreja, Verbo da Vida em Caxias do Sul, ela vai se tornar uma referência nesta cidade, nesta região, neste país, e será conhecida fora do país. Na verdade já está. Essa semana, uma pessoa, se não me engano, era da Nigéria, acho que é da Nigéria, entrou em contato comigo, não sei como descobriu, e disse: pastor, falando inglês, e eu não entendo nada de inglês, mas eu tinha alguém do meu lado que sabia. Ele disse: ó, escreve aí, lê e escreve. E ele falando: eu tenho desfrutado do que está acontecendo aí. Tenho recebido muito do que está acontecendo na Nigéria. Jesus, o que é isso? Eu, pastor Silvio, nada. Queira Deus que eu nunca me corrompa. Porque se isso vier acontecer, mas não vai, em nome de Jesus. O Senhor é dono da igreja, Ele levanta quem Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser. Ele é o dono. Dono.
eu já congreguei em igreja que tinha dono, que não era Jesus. Rapaz, é horrível. É tenso, pesado, religioso. Mas eu entendi que o verdadeiro dono da igreja é Jesus. Eu vou dedicar a minha vida para servir a Ele com toda a intensidade do meu coração. Ainda que eu seja julgado, criticado, cozido, frito. Estou nem aí. Eu amo o Senhor. Quando eu olho para a Bíblia, e eu vejo que ali está repleto de exemplos de homens que fizeram uma diferença dentro da sua época, do seu contexto. Foram homens que marcaram a história, homens que deixaram um legado, e por isso que eu falei isso antes, eu quero viver essa realidade. Homens que deixaram um legado de fé, que nos servem de exemplo ainda hoje, e é por isso que a galeria da fé, Hebreus 11, termina dizendo, portanto também nós, fala de todos os exemplos, e depois se remete a nós, para que possamos seguir as suas pegadas. Agora, todos esses homens que fizeram a diferença, marcaram a história, deixaram um legado, foram homens que foram poderosamente usados por Deus. Mas quando lemos acerca da trajetória desses homens, algo acontece, nós somos inspirados, nós somos encorajados por aquilo que lemos acerca daquilo que eles realizaram na dependência do Espírito. Somos fortalecidos. Mas algo muito interessante, que quando nós vamos estudar o histórico de vida desses homens, nós descobrimos algo em comum em todos eles. Em comum é o quê? Que operava em todos eles. Algo em comum. Todos os homens que marcaram a história, fizeram a diferença, foram influenciadores, deixaram um legado, deixaram exemplos que nos servem até hoje. Todos eles tinham algo em comum. Sabe o que era algo em comum? Todos eles tinham um costume, ou uma prática, de construir altares. Olha que interessante. Altares que serviam como um memorial dos feitos do Senhor. O Senhor fazia algo, eles construíam um altar. Altares que demonstravam a sua devoção, altares que demonstravam a sua adoração ao Deus Todo-Poderoso. Talvez você está pensando, pastor, você vai construir um altar aqui na igreja? Não, o altar é o meu coração. Sabe, às vezes eu vejo um negócio assim, eu fico escandalizado. Eu fui pregar uma vez numa igreja, isso há muito tempo atrás, fui convidado. Tinha uma arca da aliança de um lado e um altar do outro lado, de pedra. Eu disse, rapaz, isso parece mais uma macumba gospel. Será que eles não entenderam ainda que a arca sou eu e que o altar é o meu coração? Você é a arca. O altar é o seu coração. E é claro que essa prática era uma prática da velha aliança de construir altares de pedra. Mas isso não significa que na nova aliança isso não deva acontecer também. Como assim, pastor? Agora eu fiquei confuso. O que difere é que hoje nós não construímos mais altares de pedra, com aparência apenas exterior, mas construímos altares por dentro, altares no nosso coração, aonde os homens não veem, mas Deus vê e se alegra. Deus, ele esquadrinha o nosso coração. Sabe o que é esquadrinha? Sonda, conhece. Será que o Senhor está encontrando no seu coração um altar a Ele? Será que há no seu coração um altar ao seu filho, à sua casa, ao seu carro, ao seu trabalho, à sua profissão, aos seus diplomas? Ou há um altar a Ele? Sabe, lá em João capítulo 4, nós encontramos um texto maravilhoso. O texto da mulher samaritana, a qual Jesus foi pedir água, e aí eles discorrem ali um diálogo. E aquela mulher faz uma pergunta para Jesus, sobre qual era a forma certa de adoração a Deus. Ela queria saber. E aí João capítulo 4, ouça por favor, ouça, fique conectado.
João capítulo 4, verso 19 a 24, eu vou ler para você. A fé vem pelo ouvir, então ouve e recebe, crente. João capítulo 4, verso 19 até o 24 diz assim, aquela mulher falando com Jesus diz, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Por que ela disse isso? Porque Jesus já tinha revelado que ela tinha 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela. Rapaz, o cabo é profeta mesmo. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, porque os judeus insistem que é em Jerusalém o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram. Jesus respondeu, creia em mim, mulher. O que ele estava dizendo? Olha, esquece agora os seus antepassados e esquece também aqueles que dizem que é só no templo, mas creia em mim, creia nisso que eu vou falar agora. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Rapaz, que lapada! A minha pergunta para você, o quanto você conhece acerca daquele que você adora? Deus é Deus de relacionamento. Você não casa no primeiro dia que conhece a pessoa. Você se relaciona com ela, conhece ela e depois firma uma aliança com ela. Com Deus é um pouco diferente. Nós firmamos uma aliança com Ele quando aceitamos Jesus e começamos um processo de relacionamento. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, disse Jesus, pois a salvação vem por meio dos judeus. Estava falando dele mesmo, pois ele era um judeu. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Diga, em espírito. Em espírito. Adorarão o Pai. Adorarão o Pai. E em verdade. Em espírito, segundo a verdade. De acordo com a verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? É que só mudou a forma. O assunto aqui era adoração. Jesus estava dizendo, olha, só mudou a forma. Mas construir altares de adoração no nosso coração ainda era algo que deveria ser praticado constantemente. O que Jesus estava dizendo para ela, olha, construiu o altar no monte, construíram lá no templo, mas agora é o seu coração, agora é em espírito, agora é baseado na verdade. Só mudou a forma. E nós precisamos entender que a velha aliança, ela é a sombra da nova aliança. O que é a sombra? É aquilo que mostra traços daquilo que viria. O Velho Testamento, ele é tão importante quanto o Novo, porque o Velho fala do Novo. Aponta para o Novo, aponta para Jesus. E é por isso que nós falamos que a velha aliança, ou o Velho Testamento, é a sombra da nova. Ou seja, aquilo que era praticado na velha aliança ficou registrado e nos serve como ensino. E Romanos 15 diz isso com clareza. Romanos 15:4 diz que estas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar e não para que a gente copiasse. Ensinar e não copiar. Olha que interessante, Romanos está dizendo isso. O que está aqui foi registrado há muito tempo para nos ensinar. Sabe o que muda da velha aliança para a nova aliança? São as formas, mas não os princípios. Porque princípios, eles são eternos e inegociáveis. Nós não negociamos princípios, eles vão conosco para a eternidade. Deixa eu dar alguns exemplos para você entender do que eu estou falando, que mudam as formas, mas não o princípio. Algumas pessoas dizem, não, mas esse negócio de dízimo na igreja, isso é coisa da lei. Não tem nada a ver com a lei, que ele veio muito antes da lei. Abraão nem viveu na lei. Nem havia lei na época de Abraão. E a Bíblia diz que ele dava dízimo de tudo aquilo que ele tinha. Só para
fechar aqui esse assunto que os ignorantes trazem à tona, dizendo que é coisa da lei. Eu vou pedir para a lei pagar a conta de energia elétrica da igreja? Quem pensa dessa forma, nem devia estar sentado aqui, usufruindo daquilo que o dízimo de outros irmãos pagou. Mas vamos voltar para cá. Deixa eu dar um exemplo das formas que mudaram, mas não dos princípios. Por exemplo, por que eu falei de dízimo? Porque eu vou dar um exemplo do dízimo. Os dízimos na velha aliança, eles eram entregues em forma de colheita. Hoje, é entregue em forma de espécie, de dinheiro, ou débito, ou transferência bancária, e até Pix. Rapaz, não está chique demais. Dizimar via Pix. É top. Fácil. Rapaz, então, sabe, eu me lembro quando a gente botou o cartão de débito, diga débito. Só débito. Que você dá segundo aquilo que tem, não segundo o que não tem. Eu me lembro quando a gente botou o cartão aqui, tinha uns cabas religiosos, pastor, esse negócio de cartão aí, sabe como é que é, né, pastor? Vão dizer que está mercantilizando a igreja. Eu disse, rapaz, qual é a diferença de você trazer o dinheiro ou passar o débito? É muito mais fácil para você. Então mudou a forma, você não traz mais as suas colheitas. Imagina alguém que produz boi, aí vai dizimar, traz 2 boi e amarra na frente da igreja. Fosse cavalo, eu levava para o sítio. Não levava não, porque o dízimo não era do pastor. Ixi, lascou. As ofertas na velha aliança, elas eram entregues em forma de animais para o sacrifício. E é por isso que Jesus, ele fala dos aqueles que assaltavam, né? Roubavam os vendilhões do templo. Sabe por que Jesus chamou aquele povo de vendilhões? Não é porque eles vendiam ovelhas ou animais para o sacrifício. Não era por isso. Rapaz, estavam vendendo e não pode. Então não vá para a cantina, porque está vendendo lanche. Que o dinheiro do lanche vai salvar uma vida lá fora. Matar a fome de alguém que vai receber a palavra porque está com a fome saciada. Que essa mentalidade religiosa cabe na sua vida, em nome de Jesus. Jesus chamou ele de ladrão, sabe por quê? Porque eles tinham um pacto entre todos os sacerdotes, que faziam sacrifício. Aí vendiam lá os animais para o sacrifício, entrava 10, eles sacrificavam 2, e os outros 8 voltavam para ser vendidos de novo. Foi por isso que Jesus chamou eles de ladrão, e não porque estavam vendendo. Porque vender era uma bênção. Imagina, eles iam uma vez por ano no templo, que era assim na época, caminhando quilômetros, carregando os animais, não é muito mais fácil chegar lá e comprar um. Vende lá, da onde mora, leva o din-din, compra lá, e você não precisa aguentar fedor. Está comigo? Era isso. Às vezes a gente fala o que não sabe. Rapaz, nem imaginava que eu ia ensinar vocês isso hoje, mas é bom saber. Para você nunca mais falar que estão vendendo coisa na igreja. Você tem um propósito, está na bênção. Mas era assim que eram entregues as ofertas, em animais, que eram para serem oferecidos como sacrifício. Na nova aliança, o princípio continua, só mudou a forma, e a Bíblia diz que cada um dê, segundo aquilo que lhe foi proposto no coração e não na mente, porque a mente vai dizer, se você der, você fica sem, o seu coração vai dizer, se você der, você vai ter mais, porque a alma generosa prospera. Mudou a forma, mas não o princípio. Aí voltamos para o assunto. Na velha aliança, se construía altares de adoração ao Senhor. E hoje, na nova aliança, você é o templo do Espírito Santo. E altares devem ser construídos no seu coração. Todo templo tem um altar. Isso aqui se chama altar. Palco. Dá o nome que tu quiser. Rapaz, o altar é ungido. Ungido é o cabo que está em cima. Ou não. O prego do meu jeito está em cima das cadeiras. A câmera está pegando, estou lascado. Eu não estou nem aí. O que eu estou querendo dizer para você é que muitas vezes a nossa mentalidade religiosa, ela nos impede de desfrutar o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Mas todo o ambiente de templo sempre tem um altar, grande, pequeno, baixo, alto.
assim como todo templo deve ter um altar. E o altar do templo do Espírito é o seu coração, construído através de uma matéria-prima chamada oração em outras línguas, cânticos espirituais, leitura, meditação e estudo da palavra. Todas esses materiais espirituais constroem o altar de adoração ao Senhor no seu coração. Oh, aleluia. Não se joga. Rapaz, às vezes eu me arrependo dos negócios que eu faço. Mas já era, já fiz. A forma mudou, mas o princípio não. Olha que interessante. Josué capítulo 4, a partir do versículo 1. Você pode só ouvir, não precisa, anote, depois você lê na sua casa. Mas Josué é o sucessor de Moisés. E ele está conduzindo o povo para a terra prometida. E eles agora estão naquele momento da travessia do Jordão. Olha que bênção. Aí lá no versículo 1 do capítulo 4, diz o seguinte: quando todo o povo havia passado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhe 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens. É Deus pedindo aqui. Peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca. A arca estava paradinha lá, para segurar as águas. Aí diz o seguinte: vá até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim, os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali, ponto. Mas é um ponto que tem uma continuidade. Diz o seguinte: o que o Senhor pediu já havia sido feito. Mas Josué quis ir além. Sabe, fazer só o que o Senhor pede é você estar na média. Mas fazer além do que o Senhor pede é você mostrar que está totalmente rendido e dependente dEle. Aí o texto continua e diz o seguinte: perceba, os homens já levaram as pedras, já deixaram lá, iam construir o altar, lá no lugar onde iriam acampar depois do Jordão. Aí diz o seguinte: Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde haviam parado os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Olha que interessante. Josué passa a bola: ó, façam isso, o Senhor pediu. Eles fizeram, mas agora é minha vez de oferecer algo ao Senhor. O Senhor não me pediu isso, mas eu quero fazer isso. Eu quero demonstrar ao Senhor o quanto eu amo. Eu quero demonstrar ao Senhor como eu estou rendido a Ele. Eu quero demonstrar ao Senhor o quanto eu adoro, o quanto eu dependo dEle. E Josué, ele mesmo, construiu aquele altar no meio do leito do rio. Agora lembre que as águas tinham parado de correr. Agora, o interessante é que ele construiu esse altar em um lugar onde
após o retorno das águas, ninguém mais ia ver. Quem ia ver um altar construído no meio do rio se as águas agora voltaram a cobrir o leito do rio? Essa atitude, ela revelou o coração cheio de gratidão e cheio de adoração de Josué. Ali estava o registro da sua adoração pessoal. Em um lugar onde ninguém vê. É fácil vir aqui, cantar, salmodiar, se ajoelhar, chorar. É fácil. Eu quero ver fazer isso na sua casa. É fácil fazer isso aqui na igreja, todo mundo, uma unção coletiva envolvida. Mas preste o seu culto ao Senhor todos os dias. Ali havia o registro da adoração pessoal de Josué. Porque somente o Senhor seria capaz de ver aquilo que ele construiu após o retorno das águas. E a atitude dele é uma figura, ou uma sombra, que apontava para um modelo de adoração da nova aliança, que é uma adoração não por fora, mas é uma adoração por dentro, no Espírito. É aquilo que Jesus disse: o Senhor procura adoradores que o adorem em Espírito. Mas por quê? Porque Deus é Espírito. Mas que tipo de altares nós podemos construir em nosso coração? Que altares são esses, pastor? Vou te dar algumas dicas. Você pode construir altares desenvolvendo uma vida de adoração no Espírito. Ou no seu, quando eu falo do Espírito, é no coração. Porque segundo aquilo que lemos, são esses que o Pai procura. Mas eu quero ler para vocês Salmo 95, versos 6 e 7, que diz: venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus. Somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. O pastor não está me pastoreando direito. Não liga para mim, não vai na minha casa. Também você não convida, crente. E outra, o hospital não vai ligar para você e saber se você está doente. É você que vai lá e marca uma hora. Alô, sim, é aqui da Unimed. Eu só queria saber se você está bem, precisa de uma consulta. Tem 3 doutores aqui ociosos, querem te atender. Se quer? Precisa? Está doente? Está com dor de cabeça, unha cravada, alguma coisa? Nada mesmo. Não. Eles não ligam, você vai. Aí os cabas, sabe, esses dias a minha esposa foi marcar uma consulta na ginecologista que ela queria lá. Uma mulher que eu não sei nem quem é. 40 dias de espera. As pessoas marcam 40 dias depois para ser atendida e reclamam quando o pastor leva 3 dias para atender. De graça ainda. Recebe e sorri que ninguém acha que é contigo. Vamos voltar para cá. Somos o povo do seu pastoreio. Celebra aí, igreja. Rebanho do seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor. E eu faço minhas as palavras do salmista. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor. Apocalipse 14, 7 diz: adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e todas as fontes de água. Adorem a Ele. A Bíblia começa nos ensinando a adorar e termina nos ensinando a adorar. Adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e todas as fontes. Sabe o que é adoração? Intimidade. É isso. O que é adoração, pastor? Intimidade. A palavra adoração no grego é a palavra proskuneo, que significa basicamente beijar a face. Mas você não sai beijando todo mundo. Você beija quem você ama e quem você tem acesso. Geralmente sua esposa, seus filhos. A palavra adoração na Bíblia é isso. É você ter intimidade com quem você tem acesso. E o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis. E eu vou ser achado de vocês.
Como mais podemos construir altares em nosso coração, pastor? Estou te dando algumas dicas aqui. Outra forma é desenvolvendo uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Como é que é esse negócio de orar sem cessar? Eu tenho que andar na rua orando e todo mundo vê. Não. Máscara é uma benção. Você ora no Espírito, ora em português, ora o tempo todo. E ninguém nem sabe. Que benção. Vamos ver o lado bom das coisas? Essa máscara está deixando você orar em público. Sem ser chamado de louco. Que bênção. Orai sem cessar. Isaías 56:7 diz que a casa do Senhor seria chamada casa de oração. Diga, casa do Senhor seria chamada casa de oração. Deixa eu dar uma revelação para você. Sabe quem é a casa do Senhor? Quem é a casa do Senhor aqui? Quem é a casa do Senhor aqui? A casa do Senhor não é parede. A casa do Senhor não é esse lugar físico. A casa do Senhor é você. E esta casa não seria chamada, ela deve ser chamada agora, casa de oração. Oh, aleluia. Sabe, e o bom disso tudo é saber que a oração de um justo, ela tem muito poder em seus efeitos. Tiago diz isso. Orando. Ah, mas não sei orar, pastor. Você não tem que saber orar, você só tem que orar. O Espírito te ensina como orar. A Bíblia diz que não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ensina, nos inspira a orar com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é gemidos inexprimíveis? São palavras que não cabem na nossa razão, são palavras em outras línguas. Gemidos inexprimíveis, impossíveis de serem expressos. Intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E a oração em outras línguas é a oração perfeita. Porque o Espírito que habita em você sabe o que você precisa antes de você precisar. Ele vai precisar disso o mês que vem. O Espírito já está intercedendo por você por coisas que você nem precisa ainda. Sabe, algumas pessoas elas têm as línguas emergenciais. É quando o negócio está pegando fogo. Oh, meu Deus, está pegando fogo. Não. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Sabe, eu acredito que se na época em que Jesus ensinou a oração, a orar em secreto, se naquela época tivesse o WhatsApp, Facebook, Instagram, ele dizia, entra no teu quarto, fecha a porta, desliga o plano de dados. Mas não tem isso na Bíblia, mas teria se tivesse naquela época a tecnologia que tem hoje. Fecha o teu quarto quer dizer, não deixa ninguém te atrapalhar, nada, é você e eu. E ora ao teu pai que está em secreto. E aquele que conhece o secreto do seu coração vai trazer as respostas que você precisa. Como ainda é possível construir altares no coração, pastor? Lendo, comendo Bíblia, meditando na palavra, estudando a palavra. Eu amo essa palavra. Eu sou meio doida mesmo. Estou nem aí. Eu amo. Não é comendo literalmente, é deixando ela entrar. Lendo, meditando, estudando a palavra. Salmo capítulo 1, verso 1 a 3 diz o seguinte: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Ei, o oposto também é verdade. Triste se tornará aquele que segue o conselho dos perversos, ou dos ímpios, ou daqueles que não temem o Senhor. Pode parecer bom no começo, porque o diabo está deixando você ganhar velocidade para quebrar a cara lá na frente. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta na roda dos zombadores. O que é isso, pastor? É aquele grupinho da empresa que no intervalo do café vai ver vídeo pornô e fala mal do chefe e essas coisas tudo errado aí. Sai fora! Você é crente, cheio do Espírito, tem uma aliança com Deus. E se você não sabe como inspirar, não deixe você ser afetado pela influência errada, pelo menos isso.
Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Uma vez eu fiquei pensando, como é que eu posso meditar de noite? De noite eu durmo. Mas quantas vezes eu dormi e sonhei com a Bíblia? E não era pesadelo não, era coisa boa. Oh, aleluia. E sonhar com a palavra, com versículos, com textos, com palavras proféticas. Oh, aleluia, coisa mais boa do mundo. Você acorda com as respostas, você abre o olho, a resposta já está lá te esperando. E medita nela dia e noite. Este será como árvore plantada à margem do rio. E árvore plantada à margem do rio não seca. Pode dar seca, pode ficar um ano sem chover. Está plantado na beira do rio, tem folha verde, dá fruto na estação própria. As folhas não murcham e não caem. E conclui dizendo, e ele prospera em tudo que faz. Mas tudo começa onde? Meditando na palavra. Porque quem medita na palavra sabe por antecedência como tomar as decisões certas. Deus age com prevenção. Josué 1,8 diz, relembre continuamente os termos desta lei, medite nele dia e noite. Olha, parece que está falando a mesma coisa, está mesmo. Medita nele dia e noite, para ter certeza de cumprir diga tudo. A Bíblia não é self-service, queridão. Isso eu quero, isso não. Isso vale, isso não vale. Ei, não tem prazo de validade vencido em nenhum texto da Bíblia, não. Para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Quem quer ter sucesso em tudo que fizer aqui? Comece a meditar na palavra. Sabe, Romanos 12,2 diz que quando nós lemos, meditamos e estudamos a palavra, nós seremos transformados por ela, e então experimentaremos a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Mas tudo começa como? Meditando. Enquanto você medita, você constrói. Mas como é que é esse negócio de construir altar meditando na palavra, estudando a palavra, lendo a palavra? Sabe por quê? Porque Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome. Se Deus exaltou, quando eu exalto a palavra, eu estou levantando um altar de adoração ao Deus que exaltou a palavra. E que zela ou vela para cumprir. Mas como ainda é possível construir altar no nosso coração, pastor? Desenvolvendo uma vida de consagração e santificação. Hebreus 12,14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 1,16 diz que sejam santos porque Ele é santo. Ou sede santos como eu sou santo. O Senhor está dizendo. Sabe, ninguém pode ficar mais santo do que aquilo que Jesus já fez para te tornar santo. Mas é sua responsabilidade manter a santidade que Ele te deu, porque isso custou um alto preço. Ele se fez pecado para te santificar. Sabe? A Bíblia diz, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É a responsabilidade de nos mantermos limpos. Eu não sei se você já passou por isso. De sair da praia com o baldinho da criança cheio de água para limpar os pés antes de entrar no carro. Você dá aquela última enxaguada lá, né? Não no nosso mar aqui, que isso sai com as cuecas cheias de areia. Não pode falar cueca. Eu já falei, agora não dá mais. Mas você vai lá dar aquela última enxaguada. As mulheres com aquele cabelão fazem assim. Para deixar meio penteado. Aí sai carregando o baldinho. Porque o marido é enjoado, idolatra o carro, não pode sujar. Ei, mulher, traz água para limpar os pés. Aí, já deu aquela guaribada, chega lá e deixa um pouco para mim. Aí, limpa os pés e entra. O que está dizendo? Se limpou, mas no processo, na caminhada, sujou de novo. Então vamos limpar para manter limpo. A santificação é isso. Deus te santificou, te limpou, mas no processo, pode ser que você se suje. Mas então sabe de uma coisa? Carregue a água da palavra para que você permaneça limpo. Oh, aleluia. Sabe, se essas coisas elas forem uma realidade na nossa vida, nós podemos ter certeza
que quando o dia mal chegar, e ele chega, rapaz, o dia mal chega para pastor, para apóstolo, bispo, profeta, semideus, semi-anjo, todo mundo tem um dia mal. Tem semi-anjo, pastor? Não tem não, na Bíblia não diz nada disso não, mas tem uns cabos aí que agora eles não é mais nem apóstolo, é pai apóstolo, depois disso é semi-anjo, e depois de semi-anjo é Lúcifer, que vai crescendo, né? Desculpa aí, gente. Eu não estou nem aí. Eu estou firmado na palavra, não tenho rabo preso com ninguém. Não devo nada para ninguém, não bebo água no ouvido de ninguém, estou com as minhas contas pagas, meu nome não está no Serasa, está tudo certo. Então receba. Sabe, quando o dia mal chegar, se essas coisas que eu falei, elas forem uma realidade na nossa vida, nós estaremos preparados e teremos condições de lidar com o dia mal e ter êxito. Porque a resposta chegou primeiro do que o problema. Olha que bênção. Muitas vezes o problema chega e você quer a resposta para o problema. Mas Deus está dizendo, ei, eu tenho a resposta para você antes do problema. Quando o problema se manifestar, a resposta já vai estar em você. Você lida logo com ele. Ele não te afeta, nem você, nem sua família, nem seu trabalho, nada. Porque as respostas, elas estarão dentro de você. E eu declaro isso sobre a sua vida. Está chegando um tempo onde as respostas de Deus serão mais abundantes do que os problemas do diabo. Oh, aleluia. Por quê? Porque dentro da prática desses princípios que eu acabei de falar, nós andaremos em sabedoria divina, nós teremos uma vida guiada pelo Espírito, tendo decisões acertadas, escolhas acertadas. Dentro disso nós teremos uma vida frutífera em todas as áreas. E o nosso coração estará sempre cheio de alegria e de paz que excede todo entendimento. Sabe, eu não perco o sono por nada. Nada. Às vezes eu dou trabalho para um olho acompanhar o outro que já está dormindo. Quem já dormiu comigo, e no bom sentido, é claro, né, gente? Né? A gente viaja, irmãos, tal, né? Quando a gente vai pescar, os irmãos, companheiros de pesca, eles têm problemas comigo. Porque quando encerrou o assunto, antes de entrar o próximo, eu já dormi. E junto com o sono vem um barulhinho legal. Porque eu entendi, eu em paz me deito. E logo pego no sono. Porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Eu declaro que acabou o tempo de Rivotril na sua vida. Você não vai precisar mais de medicamento para dormir. Você vai declarar a palavra dizendo, em paz me deito, logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. E enquanto você dorme, Deus trabalha em seu favor, porque Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Tudo isso é possível, porque enquanto você constrói altares ao Senhor, dessa forma que eu falei, a vontade dele é revelada ao seu coração. Enquanto você constrói esses altares, direções específicas são dadas pelo Espírito de Deus ao seu coração, respostas chegando. E vou dizer algo aqui para você que fica caçando o profeta para ter resposta, vai crescer espiritualmente. Se você precisa de profeta para te dar resposta, porque está faltando comunhão com Deus. Nada contra os profetas, eu ando bem profetão esses últimos dias. Mas o profeta só confirma o que Deus já falou. Excesso de profecia é sinônimo de excesso de imaturidade. Profetas são de Deus. E eu oro para que os profetas dessa igreja se levantem. Mas antes, passem pelo rema para aprender a profetizar com sabedoria. Não venha com firula aqui que eu já dou um couro em você. Eis que assim diz o Senhor, eu tenho que mudar a voz. E se Deus usar um profeta que fala normal, daí ninguém vai receber, não? Cuidado com essas coisas. Direções você encontra no altar. Respostas, elas estão no altar que você constrói ao Senhor. E sabe, as experiências que você vai ter
com o Senhor, enquanto você constrói esses altares. Elas servirão de memorial, para que você possa trazer à sua memória aquilo que pode dar esperança nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis você vai trazer à memória coisas que o Senhor falou com você, as experiências que você teve com Deus naqueles momentos a sós, aonde você estava construindo um altar no seu coração, aonde ninguém vê. Sabe, se porventura as águas do Jordão baixassem em tempos de seca, o altar que Josué construiu, ele estaria lá e se tornaria visível. Isso me mostra que no momento da dificuldade, da sequidão, da escassez, aquilo que você construiu para o Senhor também se tornará visível, e então você vai lembrar que Deus continua sendo Deus na sua vida. Ele não mudou. Posso te dar uma dica? Já dei várias, mais uma. Estabeleça memoriais em sua jornada espiritual. Mantenha registros das suas experiências com Deus. Porque quando as águas baixarem, as dificuldades surgirem, esses memoriais eles estarão lá para te lembrar que Deus continua sendo Deus. Oh, aleluia. Sabe, se nós não estivermos dispostos a construir altares para o Senhor, nós também não devemos ter muita expectativa de que haja poder envolvido na nossa vida. O poder vem de relacionamento íntimo com Deus. Você está ali construindo altares. Como? Como eu falei, orando, lendo, meditando, se consagrando, se santificando. E enquanto você constrói, o poder de Deus está operando na sua vida, agindo na sua vida, forjando você, lapidando você, instruindo você. E digo algo, existem pessoas aqui que Deus está com saudade. Saudade de momentos que você dedicava com Ele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele tem ciúmes. Ciúmes do quê? Ciúmes do Facebook. Ciúmes das redes sociais, talvez, para ser mais abrangente. Ciúmes das séries que você maratona 12 numa pegada só. E não passa 12 minutos de oração. O Espírito de Deus tem ciúmes. Eu sei porque eu sei que eu estou falando, estou sendo assertivo aqui com algumas pessoas. Momentos que você se rendia a Ele. Que você ia para o seu quarto. Que você dedicava um tempo para estar só com Ele. Sabe, de vez em quando, eu e minha esposa fazemos negócio. É isso aí mesmo. De vez em quando. Por mim, muito mais. Se ela ver essa mensagem, estou lascado. Estou aproveitando que ela não está aqui. Mas sabe, para a mulher é algo tão interessante que você tem alguém em casa, não rola. Ainda que esteja em outro quarto. Porque qualquer barulho diferente, ela já fica desconfortável. Eu estou falando coisas íntimas aqui, né? Que coisas extraordinárias. E nem é coisa de casais. Oh, rapaz. Mas o que eu estou querendo dizer com esse exemplo? É que a nossa intimidade, ela rola quando nós estamos a sós. Quando não há interferência. Quando não há possibilidade de nenhuma intervenção externa. Aí vai rolar. Se a nossa intimidade enquanto marido e mulher acontece assim, imagina a nossa intimidade com Deus sendo afetada por uma notificação que entra a cada 30 segundos no seu celular e que você fica tentado a olhar. Está orando? Plim. Está lendo? Plim. Isso é muito raso. Intimidade acontece a sós.
O pastor está falando que essa rede social tem demônio. Não. Não tem demônio na rede social. Tem demônio no corpo de quem se deixou dominar por essas coisas. Desculpa aí, gente. Estou com a língua solta demais hoje. Quando eu digo demônio no couro, é influência mesmo, tá bom? Só isso. Eu expulso o espírito como é que é? Das redes sociais. Não, isso é falta de domínio próprio, que é obra da carne, só isso. O que eu quero dizer para você é que Deus opera onde Ele é honrado. Sabe por que o Espírito Santo se move tanto nessa igreja? Vai se mover muito mais. Você não viu nada do que vai acontecer aqui ainda. Sabe por que o Espírito Santo se move aqui? Porque a gente honra a presença do Espírito. Reconhecemos que é Ele, não é nós. Então Deus opera onde Ele é honrado, Deus opera onde Ele é adorado, onde Ele é reconhecido como aquele que está em primeiro lugar nas nossas vidas. E eu digo algo para você, se Deus não for o primeiro, Ele jamais será o segundo. Deus opera dentro dessa realidade. E sabe, talvez até houve um tempo onde você teve uma vida de adoração ao Senhor. Talvez houve um tempo onde você dedicava, sabe, um tempo maior para leitura, para meditação, para estudo. E pode ser que até você tinha o hábito de dedicar um tempo de consagração, jejuando, mortificando a sua carne. E o jejum, você não faz jejum pelas pessoas, queridão. Desculpa aí os seus anos de ensino errado. Eu vou jejuar pelo nome que não tem aqui. Por um. Qualquer. Vou jejuar pelo fulano, para ele se converter. Não. O jejum, ele não afeta os outros, ele afeta você. Mortifica a sua carne, para Deus falar com você, te dar uma palavra sábia para você falar com o fulano. E ganhar ele para Jesus. Está comigo? Jejum mortifica a sua carne, te deixa sensível. E pode ser que você teve esses momentos com o Senhor. E certamente esse tempo deve ter sido um tempo muito glorioso, muito poderoso. Um tempo de atuação poderosa do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas pode ser que por algum motivo você desfaleceu no caminho. Pode ser que por algum motivo você deixou de lado essas práticas. Então eu digo para você que hoje é uma noite de conserto na sua vida, na nossa vida. Conserto. Essa é uma noite de retomar algumas práticas. Essa é uma noite de voltar para um lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Eu estou me encaixando nisso. É uma noite de voltar para um lugar em Deus que nós nunca deveríamos ter saído. Eu queria chamar o Ministério de Música aqui, pode vir calmamente, tá bom? Eu não vou pregar mais 45 minutos, estou brincando, gente. Mas pode ser que o seu altar de adoração ao Senhor esteja danificado. Danificado pelo quê, pastor? Danificado pela falta de comprometimento com Ele. Pelo desleixo. Na leitura, na oração, na consagração, na meditação, no estudo, na leitura de bons livros. Pode ser que o seu altar está danificado. E provavelmente é por isso que provavelmente você não tem tido mais experiências com o sobrenatural de Deus. Ou pelo menos não na mesma frequência que tinha. Então eu digo para você que essa é uma noite onde nós estamos sendo despertados pelo Espírito sobre a necessidade de restaurar o nosso altar de adoração ao Senhor. Sabe lá em 1 Reis 18, 30. 1 Reis 18, eu vou ler para vocês um texto aqui, mas a partir do versículo 30. Ali nos mostra a atitude de Elias diante de um altar que estava quebrado. Eu acho interessantíssimo esse texto. É o texto que fala de Elias e os profetas de Baal, que passaram horas ali invocando o Deus deles, e nada aconteceu. Mas aí chega a vez de Elias. Então acontece o seguinte. 1 Reis 18, a partir do versículo 30 até o 39, apenas ouça, eu vou ler para você calmamente. Diz assim: então Elias disse ao povo: venham aqui,
Por que ele estava dizendo isso? Porque era o mesmo povo que estava vendo os profetas de Baal invocar o Deus deles e nada acontecia. Ele estava zombando, pode ser que ele esteja dormindo, ocupado, esteja no trono, sei lá, fazendo alguma coisa, esteja no WhatsApp, Facebook, Instagram, esteja mandando uma mensagem, um e-mail, pode ser que os seus deuses estejam um pouco ocupados. Estou contemporaneizando. Nada aconteceu. Eles chegavam a se mutilar os corpos para invocar o poder do Deus deles. Nada aconteceu. Mas chegou a vez de Elias. Era uma disputa de poderes. O poder do Deus de Elias e o poder do Deus Baal. Agora chegou a vez de Elias, então no versículo 30 do capítulo 18 de 1 Reis, diz o seguinte: então Elias disse ao povo, venham aqui, olha a ousadia, venham ver o que vai acontecer. Ele sabia o que ia acontecer. Venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. O que é que Elias fez? Diga, consertou o altar. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse, teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou, encham 4 jarras grandes com água, e derramaram a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse, façam a mesma coisa novamente. Ele queria provar, bem provado, quem era o Deus dele. Façam isso novamente. Quando terminaram, ele disse, agora façam o mesmo pela 3ª vez. Do que ele está falando? Que derramar água. Façam isso pela 3ª vez. Eles seguiram a instrução, e a água corria ao redor do altar, e encheu a valeta, na hora costumeira, diga costumeira. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. Hora costumeira fala de um costume, uma prática diária, hora costumeira. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou, e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova hoje que és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, prova que fiz tudo isso por ordem tua, ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus, que estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, diga no mesmo instante. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, e a madeira, e as pedras, e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram, ó Senhor é Deus, sim, ó Senhor é Deus. Ou o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Eles reconheceram quem era o Deus de Elias. Esse de fato é o Deus verdadeiro. Algo aconteceu. O que aconteceu? Deus apareceu para eles? Não. Desceu fogo do céu. Fogo é uma representação do poder de Deus em ação. Mas tudo começou quando ele consertou o altar, que estava quebrado, danificado. A questão é que todos querem o fogo e o poder de Deus, mas nem todos estão dispostos a investir tempo consertando o altar, restaurando o altar, ou construindo um altar que nunca existiu. Eu quero fogo, eu quero poder. Mas o fogo e o poder é consequência de alguém que tem uma vida no altar. E sabe, Levítico 6, verso 13, diz que o fogo arderá
continuamente sobre o altar. Que altar? O altar do seu coração, querido. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu queria que você ficasse de pé. Esse é um momento onde nós vamos orar, onde nós iremos adorar ao Senhor. Esse é o momento onde nós vamos dar o primeiro passo para a construção desse altar, onde a glória de Deus, o poder de Deus, o fogo de Deus estará agindo em nossas vidas. E eu quero que você saiba que curas, milagres, intervenções divinas, liberações dos céus, elas estarão disponíveis nesse tempo de adoração ao Senhor, aonde nós vamos estar consertando, entrando em concerto com Ele, restaurando o altar, consagrando a nossa vida, dedicando esse tempo para adorá-lo, amá-lo, honrá-lo. Vamos adorar o Senhor.